A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esta reflexão neste momento. Quero compartilhar com você nessa hora a passagem da palavra de Deus que está em Isaías, no seu capítulo 1. São 2 versículos, o 18 e o 19, que diz assim a palavra de Deus: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Essa palavra, ela tem o título de convite da graça. Essa palavra nos orienta, caro ouvinte, logo no seu versículo 18, acerca do pecado. Pecado, na sua tradução original, significa errar o alvo. É você estar andando num caminho e de repente você sai da rota deste caminho para um caminho alternativo, que não é o caminho verdadeiro que vai te conduzir a um objetivo final. Pecado é quando você erra o alvo. Imagine quando você está numa competição de arco e flecha, numa competição de tiro, e você erra o alvo. Isso, na tradução original, se chama pecado. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pecado é tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Pecado é tudo aquilo que nos separa do amor do Pai. Pecado é tudo aquilo que nos separa do amor da nossa família, dos nossos filhos, da nossa esposa. Pecado é algo que entristece também a nossa própria vida. No momento do pecado, no momento em que você está fazendo algo que não é certo, você está tudo bem com você, está tudo bem com quem comete o pecado. Porém, depois, as consequências deste pecado é que nós vamos ver mais à frente. E isso traz malefícios para a nossa vida, né? Desde o início, desde o primeiro homem, desde a primeira mulher, o que fez com que o homem ficasse separado de Deus foi o pecado do primeiro homem, o pecado da primeira mulher. Mas aqui nesse texto, Deus nos dá um convite, o convite da graça. O que é graça? É uma bênção que nós não merecemos. E ele diz, olha, independente do seu pecado, ele pode ser um pecado aos seus olhos, um pecado gravíssimo, que para Deus não existe, para Deus é pecado, seja coisas pequenas aos olhos humanos ou coisas grandes aos olhos humanos. Pecado para Deus é pecado, não tem dimensão de pecado. Mas eu quero afirmar para você, à luz do que nós estamos refletindo aqui neste momento, é que independente do seu pecado, independente daquilo que você fez, daquilo que fez com que você se distanciasse de Deus, essa palavra diz, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus está dizendo para você neste momento que há perdão para o seu pecado, há perdão para o seu erro, há perdão para tudo aquilo que você fez de errado e neste momento você está arrependido, não com remorso, mas arrependimento de coração. Deus dá essa oportunidade para você, através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus veio por isso, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus. Ele está à direita de Deus, justamente intercedendo por nós. Ele é a ponte que nos liga a Deus. E Ele diz para você, se você pedir perdão a Ele, você será perdoado. Mesmo que as pessoas te acusem, mesmo que as pessoas coloquem o dedo em riste e digam e acusem você do seu pecado, Deus te perdoa quando você se arrepende genuinamente e pede perdão em nome do Senhor Jesus. Você é perdoado. Você é perdoado. Nós temos vários exemplos na Bíblia da mulher adúltera que
Os fariseus, os religiosos da época queriam, por ela ser prostituta, queriam matá-la à pedrada. Era o que dizia a lei. E Jesus Cristo, perto desta mulher, escrevia no chão, na areia, e os religiosos da época indagaram ele acerca do pecado desta mulher. É pecado de morte, tem que morrer apedrejado. E Jesus Cristo levanta a sua cabeça e diz a eles: ok, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Porque todos nós somos passíveis de erro, somos passíveis de pecar. Mas nós temos que ter a consciência de ter o arrependimento genuíno e não mais cometer aquele pecado. E aqui no verso 19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para sua família. Porém, você tem que querer, se quiserdes, e você tem que ouvir a palavra de Deus. E aí sim, você vai comer o melhor desta terra. Você vai estar livre das amarras do pecado, daquilo que te distancia de Deus, aquilo que prejudica o relacionamento dentro da sua família. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus é maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Ele quer que você coma o melhor desta terra, que desfrute do melhor desta terra, que você não seja aquele que vá somente sobreviver nesta terra, mas que venha desfrutar dela. Para isso você tem que se desvencilhar das amarras do pecado. Para isso você tem que se aproximar de Deus, tem que ouvir a sua palavra, tem que buscar a sua face. Que aí sim, você vai comer o melhor desta terra, sua família será abençoada, seus projetos, seus sonhos, sua profissão. Nosso Deus é maravilhoso. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia repleto de vitórias. Jesus te ama, Jesus te ama. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém.